Bem, se fosse mais simples ser candidato num processo eleitoral no Brasil, você seria candidato? Melhor, se você tivesse certeza que um dia candidato ganharia as eleições, você seria candidato? Pois bem, imagine você um dia chegando para a sua família e anunciando: família, eu vou ser candidato nas próximas eleições. O que acontece na cena do próximo capítulo? Eu nunca tinha me imaginado nesse lugar. E, com certeza, os meus pais não sonharam isso para mim. Mas a verdade é de que todos os dias, quando eu acordo cedo, vou para o famoso ponto de ônibus, esperar o ônibus que me leva para o trabalho, eu estou num ponto que não tem aquele telhado, que me protege da chuva. E eu confesso que houveram mais de uma vez em que eu chorei de raiva, porque não tinha aquele telhado para me proteger da chuva, enquanto eu estava esperando o ônibus chegar. Mas eu não quis ficar só nesse sentimento, eu quis ir um pouco mais fundo. E esse é o ponto. São sempre os mesmos sobrenomes. São sempre as mesmas famílias. A cada 6 políticos hoje que ocupam um lugar no Congresso, de 10, eles têm representantes na política também. E aí eu começo a pensar que realmente as grandes transformações que a gente acredita que o Brasil e a política no Brasil precisam passam por pessoas comuns. A gente adora ouvir histórias inspiradoras. Mandela, pessoa comum, com origem comum a muitas pessoas no mundo, que fez coisas incríveis e extraordinárias. Malala, a mesma coisa. Eunice, primeira mulher eleita senadora no Brasil num processo democrático. Eu acredito em pessoas comuns que estão fazendo coisas extraordinárias. Agora, você já parou para pensar por que você pensa tão mal assim da política? Ou se você já fez alguma coisa para pensar diferente sobre o que de fato é e significa a política na sua vida e no seu dia a dia? Parafraseando o famoso filósofo, política é a busca da felicidade do coletivo. E se política de fato é a busca da felicidade do coletivo, por que a gente tem tanta dificuldade de achar propósito nesse lugar? Por que não faz sentido para tanta gente fazer e se ocupar de política? Nós somos fazedores de política. Todos os dias, enquanto acordamos, vivemos no nosso trabalho, nos relacionamos com os espaços da sociedade que fazem sentido para nós, nós estamos fazendo política. E até quando você nega a política, você escolhe fazer política. A política da omissão. Vide os números de abstenção do direito de votar das eleições de 2016. Mais de 20% do eleitorado que podia exercer esse direito escolheu não fazê-lo. Com certeza, vocês já ouviram dizer que na política não existe espaço vazio. Isso significa que o espaço que lhe é concedido por direito, se não ocupado, vai ser ocupado por alguém. Se a gente tivesse que pintar uma foto hoje do que é o Congresso brasileiro, e você com certeza já pode ter ouvido isso de algum lugar, ele é um homem jovem há mais tempo, branco, que usa terno e tem uma cara marrenta com certeza. E aí, a gente olha para esse lugar e fica procurando a diversidade de raça, porque isso é o Brasil. O Brasil é um país diverso. Você fica procurando as tribos. Onde estão os indígenas representados dentro desse lugar? Onde estão as mulheres? Onde estão os jovens? Não me representa uma frase que com certeza você já falou ou já ouviu alguém dizer. E no meu processo de buscar ser resposta e contribuir de maneira mais eficiente para isso que tanto me incomoda, eu deixei a carreira no mercado de aço, depois de formada em administração de empresas. Os meus pais não podiam acreditar quando eu entrei em casa com a notícia: eu vou ser candidata nas próximas eleições. Ah, meu, isso não é sério. Não, você está brincando com a gente, mas por que você vai fazer isso? De verdade, era o que para mim, naquele momento, fazia sentido.
Então, eu resolvi dedicar minha energia e tudo que eu tinha de força dentro de mim para poder construir um projeto de novo partido no Brasil, ser candidata e hoje liderar uma organização política partidária no estado de São Paulo. Mais que isso, de tudo que eu tenho aprendido e eu tenho observado, ensinar e apoiar que novas pessoas se coloquem nesse lugar e não tenham que passar pelas primeiras experiências que eu tive que experimentar. Parece difícil imaginar que existe algum tipo de felicidade ou realização nesse lugar. Mas sim, quando você se conecta com aquilo que você realmente quer ser como resposta para o mundo, isso faz sentido e a energia vem para você todas as vezes em que você precisa para não desistir e continuar ali. Talvez você esteja olhando para mim agora dizendo assim, eu já estou cheio desse assunto, Alessandra. Eu nunca perdi nenhuma série e nenhum capítulo novo do House of Cards. Eu entendo tudo sobre articulação política, inclusive o Congresso Brasileiro é bem parecido com isso. E eu sou aqui um formador de opinião do meu sofá de como é que funciona esse jogo. Você não conhece House of Cards e nunca assistiu nenhuma dessas séries. Talvez você tenha assistido, então, Game of Thrones, que também é uma coisa que ensina de maneira bem humorada como é que funciona o jogo da política. O jogo da política, na verdade, do dia a dia, tem muita similaridade com essas séries que eu acabei de compartilhar aqui com você. Mas aquilo que você vê na TV, apesar de te antecipar do que realmente acontece no dia a dia, tem elementos invisíveis que você não consegue ver. Isso mesmo, coisas que você não enxerga. Como, por exemplo, as reais regras do jogo. Quem faz as regras do jogo são as mesmas pessoas que detêm os partidos políticos no Brasil. E desde 88 não se faz uma eleição com as mesmas regras da eleição anterior. Então, esse é um jogo que se aprende jogando. E todas as vezes em que nós nos colocarmos no lugar de omisso e de quem não quer jogar, a gente está fazendo parte do jogo. Quando a gente assiste aquelas séries e a gente aprende de maneira lúdica como é que funciona o jogo do poder, algumas pessoas se empolgam, outras pessoas se frustram ainda mais. Mas o que eu tenho visto é uma multidão de jovens espalhados pelo Brasil, pessoas comuns, pessoas que não são da origem daquilo que eu gosto de chamar de filiocracia. São pessoas como eu e você, que se veem possíveis no processo de colaboração dessa revolução, criando espaços como o Movimento Acredito, que tem uma meta de 10 anos para contribuir com a renovação do Congresso. A RAPS, que é uma rede de ação política que forma líderes que se veem servindo nesse lugar. Essa é uma coisa que até hoje espanta um pouco a minha família, mas eles se viram como parte do processo de apoiar. Porque quando eu mostro aquelas imagens de figuras como Mandela, como Malala, como a própria Eunice, eu diria que essas pessoas elas merecem o mínimo do nosso respeito e, se possível, o nosso apoio. E aí, falando sobre essa revolução que eu acredito que é importante e que está dada para o Brasil, você pode me dizer assim, eu não me vejo fazendo política, eu sou chamado para o empreendedorismo. Eu acredito e muito no empreendedorismo. E é exatamente com você que eu quero falar nesse TED. Se você é chamado para o empreendedorismo, então empreenda uma campanha. Você vai ter 45 dias para abrir uma empresa, porque todas as campanhas elas exigem a abertura de um CNPJ. E o processo é o mesmo, como se você fosse abrir um negócio para vender algum produto palpável. Você tem 45 dias para abrir uma empresa, fazer do seu único produto, que tem como advanced as propostas, ser o mais conhecido do segmento que você escolheu atuar. Você ainda vai ter que lidar com a máquina do fake news, que sim, o seu produto é legítimo, original e virtuoso. Se você fizer tudo isso, encerrar essa empresa num período de 45 dias e tiver tido o seu principal produto com milhares e dezenas de seguidores ao final, você pode empreender no Brasil com o que você quiser. Alessandra, eu não me vejo chamado para o empreendedorismo e nem para a política. Eu sou um líder. Onde eu vou, eu sou chamado para liderar. Acho isso genial. Que você lidere na sua casa ou no seu bairro, mas você reconheça que você tem um chamado para liderança. Então, seja um candidato. Porque você vai expandir a maior capacidade de acumular liderança. Quando você vai dormir muito pouco, vai precisar ser lembrado por alguém.
de que você precisa beber água e você precisa se alimentar, até de que você precisa ir no banheiro. Por quê? 45 dias para conversar com dezenas e milhares de pessoas, comunicar a sua mensagem, convencer dos mais diversos e múltiplos pensamentos de que você tem a capacidade, sim, de representá-los. Ainda mais, lidar com a persona, que é a figura que criam a respeito da candidatura. Não quer dizer que ela seja você de verdade. Afinal, o candidato é de todo mundo. Você ainda vai aprender a superar as frustrações da vida. Sabe aquele seu melhor amigo que torce por você, bate palma e diz que é seu fã, porque você agora tem coragem de ser candidato? Pois é, talvez, ele não lhe ceda a traseira do seu carro para colar um adesivo com a sua cara. E aí, nessa hora, você vai olhar para ele e dizer: mas a gente não estava junto, não era isso que eu tinha que fazer para melhorar o Brasil, me colocar nesse lugar? Sim, mas cada um vai se entender colaborando de alguma maneira. E você, chamado para a liderança, testado no lugar de candidato, vai realmente poder responder para você e para as pessoas que estão com você, se você foi chamado para liderar de verdade. As campanhas políticas no Brasil não estão para aqueles que querem brincar de fazer campanha. As regras do jogo são feitas historicamente pelas mesmas pessoas. E assim como a gente vê o que a gente quer no Netflix, e a gente só vê o que as televisões abertas querem que a gente veja e no horário em que elas determinam que a gente veja, a gente precisava criar um Netflix da política. A gente precisava olhar para a Câmara e ver eles votando e falando aquilo que a gente realmente quer e acredita que nos representa, em todos os momentos que isso precisa ser oferecido para nós. A dinâmica é divertida, mas o preço a se pagar para chegar e fazer isso nesse lugar é um preço muito alto e doloroso. Mas nenhuma das figuras que a gente compartilhou e viu as fotos aqui fez coisas incríveis sem ter pago um alto preço por isso. A coisa que eu mais acredito é que, de verdade, ressignificar a política é um papel e uma responsabilidade que está para as pessoas comuns. A Fundação Obama, recém-criada, abriu um novo processo para os inovadores cívicos, pessoas que estão tendo iniciativas no mundo que impactam esse lugar da política, serão aceleradas e empoderadas por essa organização. A gente precisa admirar e apoiar iniciativas como essa, porque é uma virtude necessária para a ocupação e ressignificação desse lugar chamado política. Ela está em cada um de nós e, uma vez colocada para fora, precisa ser apoiada e fortalecida para aqueles que se conectam com essa verdade. Bem, eu me coloquei nesse lugar e, até então, tem feito sentido continuar seguindo e encorajando outras pessoas a se colocarem aqui também. De tudo o que eu acredito e eu defendo hoje, eu acredito que realmente a grande transformação de Brasil e de mundo que a gente está sonhando, ela nasce em corações corajosos que humildemente querem doar a sua vida como uma oferta de amor para esse solo que a gente tanto deseja que seja melhor usado e melhor compartilhado com justiça e igualdade para todas as pessoas. É tudo que eu tenho para vocês hoje aqui.